Oi, eu sou o Alexandre Eu sou a Marcela, e nós somos do canal somos Souzas em em Portugal. Portugal. Então, nós viemos aqui hoje, né, nesse vídeo, para falar sobre a nossa decisão de dar mudança para Portugal. Nós moramos aqui na Baixada Santista, em São Vicente, São Paulo. Ah, com os nossos planos começaram bem lá atrás, né? A gente tem que um planejamento bem anterior, não foi nada de supetão. A Marcela vai contar um pouco da história de como que começou tudo isso. Então, Portugal entrou na nossa vida mais ou menos em 2016 para 2017, quando meu irmão decidiu que ia emigrar, mas não foi do nada também, né? Ele já estava se formando na faculdade de engenharia, já estava próximo da formatura e aqui na nossa região o mercado de trabalho é muito difícil, o custo de vida é alto e ele já vinha procurando trabalho aqui para quando se formasse, mas isso estava muito difícil. Ele começou a pensar então em estender os horizontes e sair do estado de São Paulo para outros lugares, mas em algum momento ele teve um estalo e nós nos lembramos que nós somos netos de portugueses, né? A minha mãe é filha de português, então ele tomou a decisão de ir atrás do processo de cidadania, né? Para que ele pudesse conseguir a documentação e que Portugal fosse assim uma opção para ele. Quando todo esse processo começou, ele foi atrás da documentação. Nós vamos explicar em vídeos futuros como tudo começou, que é um processo longo, difícil, mas foi dessa maneira que a gente, né, que Portugal caiu na nossa vida e que nós começamos a pensar a respeito. Nós não pensamos em nos mudarmos de início, né? A gente começou a ouvir falar muito do assunto, a ouvir falar muito do lugar através dele, mas nós não tínhamos tomado nenhuma decisão ainda, a gente só estava de espectador nisso, até Eu que as coisas foram se tornando mais concretas e a gente começou a conversar um pouco mais a respeito. ainda estava fazendo faculdade, estava iniciando, primeiro ano, acho que na época que a gente começou a conversar, eu estava no primeiro ano da faculdade, a Marcela também, e a gente Sim, estava na nossa segunda graduação, né? Eu estava fazendo engenharia de produção, ela pedagogia. sim. Então, em vários momentos desse processo, desse planejamento, a gente pensou em, vamos agora, não, vamos esperar. Então, assim, aí na última vez que a gente conversou sobre, a gente decidiu, vamos, não, vamos certinho, vamos planejar, né? Porque a gente ainda não falou, né? Mas a gente tem dois filhos, né? Sim, o Miguel Que e a Manuela. isso, o Miguel de 11 anos, a Manuela de 6 que também estão indo nessa aventura com a gente. Então a gente ponderou muito, né? Então chegar com uma graduação nova, duas graduações para cada um 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 diferencial. diferencial, é um plano B, né? Então a gente tem duas opções de atuação, então Profissionais, né? Dois profissionais. caminhos profissionais cada um de nós a seguir. Mas também não foi uma coisa que a gente decidiu assim que a gente ouviu falar, né? Isso pra gente, aliás, nós estávamos passando por um período mais difícil na nossa família, um período mais difícil financeiramente, como o Alexandre falou, a gente tem as crianças, né, questões profissionais, e a gente estava realmente iniciando a faculdade, a gente não queria abandonar, né? Então, nós ouvíamos muito falar do assunto, mas a gente ainda não tinha tomado essa decisão para si, né? Mas conforme a gente foi passando, passou um ano, né? A minha mãe conseguiu, né? Meu irmão ajudou e aí conseguiu tirar a cidadania dela, que é a filha de português, para que depois eu e meu irmão pudéssemos também tirar. E nesse meio tempo ele se organizou, ele se formou e ele e minha cunhada foram para Portugal, foram embora, se mudaram para lá. Quando ele foi o primeiro passo do nosso processo de mudança antes mesmo da gente decidir efetivamente se mudar. Foi quando ele levou a minha documentação para pedir, para fazer o processo de cidadania direto lá em Portugal. Depois a gente vai explicar que não existe só uma forma de tirar a dupla cidadania, né? Dá para você fazer por advogado, por conservatório ou por consulado, mas depois a gente explica isso melhor. Mas foi assim que a gente começou. De qualquer maneira, a gente decidiu que a gente ia tirar os documentos, que a gente ia fazer o processo documental, independente de se a gente fosse se mudar para lá ou não, porque ficaria futuramente para os nossos filhos ou como um plano B para nós. Então foi aí que a gente começou o nosso processo ainda antes da decisão real e concreta. Aí depois que ele foi, a gente continuou conversando, aí a gente começou a se É, interessar um pouco mais pelo assunto, A né? gente, a gente vivia Portugal, tipo, de manhã até a noite assistindo vídeos de vários youtubers, então vários canais, a gente começou a seguir várias rotinas, né, que a gente acompanhava.
mas era de direto. Tipo, eu mandava vídeo pra Mar, ela me mandava, então à noite também a gente via repetidas vezes, então, os vídeos pra gente entender como que funcionava, né? Tipo, pessoas que tinham chegado mais ou menos no tempo que o irmão dela também tinha chegado lá. E ele também ia atualizando a gente das informações, né? Até porque quando ele se mudou, antes dele ir embora, nós conversávamos muito. Nossa família, minha família, né? É uma família muito pequena e a gente sempre foi muito apegado uns aos outros. Então nós prometemos que a gente ia, o quanto antes nós iríamos finalizar com essa distância. Nós iríamos estar juntos novamente, né? Por causa das crianças, que meu irmão é muito apegado aos sobrinhos também. E aí eu conversando isso com o Xande, a gente tomou essa decisão, mas não foi assim, vamos embora. Não, a gente começou, igual ele tá falando, a assistir, a conhecer um pouco mais sobre o local, a ver como era a forma de vida, os custos, o que era mesmo Portugal, porque até então, né, esse país para nós era só os colonizadores do Brasil. Portugal para nós era só páginas de livro de história, não era uma realidade de nada. Até que nós fomos vendo e fomos realmente, aquilo começou a tomar uma forma pra gente, né, com uma pessoa que estava da família que estava vivendo lá, passando pra gente as experiências e o que a gente também estava conhecendo a título das nossas informações, das nossas pesquisas. E nós decidimos, vamos então dar seguimento em todo o processo. Nós não vamos ter pressa com isso, porque a gente já sabia que seria um processo muito dispendioso e que leva bastante tempo. Isso porque a gente nem imaginava ainda que viria guerra, pandemia e tudo mais. Mas a gente tomou essa decisão de fazer isso com muita calma. E aí, uma das coisas que é mais importante para quem está pensando em fazer o mesmo processo que nós é estabelecer uma meta mínima. Não dá também para você deixar Deus dar, quando der, quando eu conseguir, uma hora vai dar, porque senão nunca dá. Então a gente colocou para nós que não seria nem um muito curto, assim, igual tem muitas pessoas que fazem isso, decide e no mesmo ano já vai embora, ou no ano seguinte, pouco tempo. Mas também a gente não ia deixar assim, solto no ar, uma hora quando desse a gente resolver, não. E foi quando a gente estabeleceu que a nossa meta seria de 5 anos. A gente iria usar esses 5 anos para a gente se organizar com tudo, com todos os documentos, com planejamento financeiro, emocional, tudo. Colocar tudo realmente em ordem, que isso é muito importante para qualquer meta, qualquer sonho que a gente tem. Isso nem era um sonho para nós, né? Na verdade, a gente nunca tinha sonhado com isso. E lembrando assim que a gente sempre assistia vídeos de outras pessoas e outras rotinas de situações que não eram parecidas com a nossa, né? Então a gente estava tirando documentação, né? Tirando a cidadania portuguesa, todo o processo, né? Mandando documento para Portugal, retornando, mas a gente não tinha muitas pessoas, não tinha referência, né? Dessas pessoas, o que acontecia com pessoas que iam com a documentação, com a cidadania, com a família, né? Eu que sou o esposo, qual que é a facilidade, qual que são as vantagens de ir dessa forma. Então a gente sentiu muita falta disso no YouTube e em outras então a gente começou a pensar bem o que a gente ia fazer, como que a gente ia passar essas situações para frente, né? E que um dos motivos também da gente estar criando esse canal, além de ser também um incentivo pra gente, é uma coisa legal, né, de compartilhar e também ajuda muita gente que possa estar pensando em passar pelo mesmo processo ou já esteja passando, mas um dos principais motivos nosso pessoal é que nós tivemos uma carência enorme de informações a respeito da nossa situação. 99% dos vídeos que a gente assistia eram de pessoas que estavam indo como turistas e que iam tentar a vida lá, iam começar de alguma forma a se legalizar. Muito poucos já iam com visto, mas assim, um único canal, dentre muitos e muitos, dezenas de canais que a gente seguiu, que a gente segue ainda, apenas um tinha uma situação semelhante à nossa, que era de um rapaz que é cidadão português e a esposa dele, né, que se casaram e fizeram todo o mesmo processo que nós fizemos também. Então, a gente também quer aproveitar esse espaço para poder explicar para as pessoas que existe esse caminho que às vezes as pessoas nem sabem que conseguem fazer, que podem fazer, né, que não é só, é porque eu sou filha ou neta. Não, meu marido, né, que é casado comigo e tem os nossos filhos, o meu filho é do primeiro casamento, então assim, teve um trâmite enorme durante isso tudo, mas a gente conseguiu fazer. E essa foi a nossa segunda meta do planejamento. A primeira foi estipular um prazo e a segunda foi, nós só vamos embora quando nós tivermos toda a documentação feita. Não é em processo, não é
terminando, não, é pronto, tudo na mão para poder sair daqui com tudo exatamente na mão, pronto para qualquer situação que a gente precisasse, todos os documentos de nós 4. E a nossa ideia do canal é justamente isso, tudo que a gente está levantando agora é fazer vídeos explicando cada documentação, no caso nosso, né, que a gente está no segundo casamento, então qual é o processo para chegar na Manuela, que é a nossa filha. Então a gente vai detalhar todo o processo nos vídeos que a gente vai gravar daqui para frente, né? Então a gente vai explicar direitinho todas essas situações. Sim, esse primeiro vídeo então é só pra gente contar um pouco da nossa história, de como foi tomada a nossa decisão. Estamos ansiosos. Muito, hoje faltam 28 dias para a grande viagem, para a nossa mudança. Então, além de explicar todo o passo a passo que a gente passou, tudo que a gente viveu nesses 5 anos, não só a parte de documentos também, mas a outra preparação, todo o resto das coisas, inclusive, né, no caso do Miguel, com o pai dele também, né, que é difícil sair do país com um filho, de pais separados, né, meu marido também tem 2 filhos aqui que vão ficar aqui no Brasil, então, assim, é toda uma história, uma trajetória que nós passamos, e, claro, também dividir esses últimos 20 e poucos dias que a gente tem aqui, que nós estamos muito ansiosos e ainda tem bastante coisa para fazer, né, coisas que a gente só podia fazer agora no final, outras coisas que que ainda vão surgir, a gente ainda nem sabe, mas para que a gente possa também chegar o dia de gravar o vídeo da viagem, né? E acompanhar lá. E a gente está com o canal e também, ao mesmo tempo, a gente fez um Instagram, né, que a gente vai colocar aqui na descrição, tudo certinho, que lá a gente vai postar stories sobre as vendas dos móveis, a bagunça o nosso dia a dia, né? Nossa rotina que tá agora, nosso cotidiano. Até chegar na viagem. Arrumando as malas, né? Indo se despedir das pessoas, dos amigos, dos familiares, indo nos lugares que a gente gosta para se despedir também, enfim. Toda essa trajetória aí. Então eu espero que vocês curtam aí, que vocês acompanhem, né? A nossa trajetória, a nossa aventura, não só aqui de ida, mas a chegada e toda a nossa processo de rotina. adaptação todo lá também. Pedimos desculpas aí pelas intercorrências durante o vídeo, que é a primeira vez que a gente grava e a gente tá com vergonha. Mas a gente espera que vocês tenham gostado e que esse canal sirva como informação para muita gente, que sirva também para aumentar as expectativas, para incentivar as pessoas também a irem atrás daquilo que elas querem. Não é fácil, mas vale muito a pena. Compartilha aí com todo mundo, lá nos grupos de WhatsApp, quem você conhece. Já segue a gente, já se inscreve aqui no canal, já se inscreve também, segue a gente lá no Instagram e divulguem. E vamos que vamos. Então é isso, gente. Obrigada, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.